Que o Senhor Jesus venha conceder muita paz e alegria. Estamos aqui ao vivo, meditando na palavra do Senhor aqui, preparando-se para prestar conta a Deus. Vamos estar falando da justiça divina, do juízo de Deus. No livro de Romanos, capítulo 2, versículo 2, diz assim: E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os quais coisas. Eu já peço que vai compartilhando, vai compartilhando com amigos, para que a palavra de Deus possa chegar a todos, para que possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, o evangelho ser pregado, a verdade, a pura verdade que está na palavra de Deus, que está na Bíblia. Amém? Desde já peço aí que vai compartilhando, compartilha nos grupos, compartilha no WhatsApp, vai levando a palavra de Deus, porque ela é vida. Então, vamos, neste capítulo da Bíblia, o apóstolo Paulo está nos falando sobre o juízo de Deus e também sobre o pecado e como ele engana as pessoas. Ele escreve para um grupo de pessoas religiosas que vivia ali na cidade de Roma. E essas pessoas eram cristãos, eles eram cristãos do primeiro século, amém? E embora afirmasse a sua fé, a sua crença em Deus, muitos deles viviam quebrando as leis de Deus. Isso era o grande erro daqueles homens e mulheres. Eles eram homens e mulheres religiosos. E eles, por ser religiosos, eles imaginariam que era possível possuir uma religião e uma crença em Deus, e assim eles iriam escapar do juízo de Deus. Amém? E por causa deste engano, Paulo descreve dizendo: condenas a ti mesmo naquilo em que julgar ao outro, pois tu que julga faz o mesmo. Você pode ver no versículo 1 que fala sobre isso. Portanto, é inescrutável quando julga o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julga ao outro, pois tu que julga faz o mesmo. Então, as pessoas ali naquela religião julgavam sempre o seu próximo, mas eles não olhavam para eles mesmos, como eles viviam. Então, Paulo aí está exaltando eles nisso. Amém? Continuando aqui, tu que pregas que não se deve furtar e furtas, e que não se deve adulterar e adultera. Então Paulo aqui está dizendo para aqueles grupo de pessoas religiosas que estava ali dizendo que adorava a Deus, uma crença em Deus, mas que através dessa crença eles iriam escapar do juízo de Deus, mas não iria, porque por eles não fazer o certo e ainda julgava as pessoas. Amém? Esse também é o grande problema nas religiões de hoje. Pessoas que não fazem o que é certo, não fazem o que a Bíblia pede para fazer e continuam julgando. A palavra de Deus diz para a gente julgar, mas julgar com sabedoria, para buscar a verdade. Se você, a partir do momento que você julgar na verdade, não tem problema nenhum, porque você está julgando a verdade. A verdade é que vai prevalecer. Amém? Então, o problema da autoilusão dessas pessoas religiosas e do engano é causando pelo pecado. O pecado que causa essas ilusões religiosas. Que pessoas que estão dentro de uma religião iludida com muitas coisas erradas. Esse problema é visto em toda pessoa que possui uma religião. Então não adianta você falar que está fazendo isso e aquilo. Se você está dentro de uma religião, você possui esse tipo de julgamento errado. Esse tipo de julgamento que a palavra de Deus diz que você só olha a trave que está no olho do seu irmão e não olha o travessão que está na sua. Então é isso que diz.
a palavra de Deus. Amém? Então, essas pessoas religiosas, elas possuem uma religião, mas não experimentou ainda a salvação. Isso é um ponto importantíssimo, meus irmãos que estão me ouvindo aí. Eu lhe peço que vai compartilhando, porque essas pessoas, elas estão sendo enganadas. Elas estão seguindo uma religião, mas elas mesmas ainda não conseguiu a sua salvação, porque elas vivem numa ilusão da religião, e com isso elas ficam julgando as pessoas, mas na verdade elas ainda não experimentou ainda a salvação. Ela não ainda experimentou os perdão dos seus pecados, nem a regeneração de um caráter. O caráter da pessoa é transformada. Quando ela conhece o Senhor Jesus Cristo, quando ela desce as águas, quando ela crê, o caráter dela é transformado. É o que diz lá no 2 Coríntios 5,17, que nova pessoa em Cristo é. As coisas velhas se passam, fica na água, e você se torna novo. Você se torna uma nova pessoa em Cristo Jesus. Um caráter, isso é regenerado o seu caráter. O seu coração é transformado por quem? Por Deus. Deus transforma o seu coração. Amém? Então, o pecado ainda existe nessas pessoas, ainda está no íntimo dessas pessoas. Dessas pessoas que, embora sejam religiosas, embora ali está na igreja, embora está fazendo as coisas de Deus, embora está ali dentro da igreja, fazendo campanha, fazendo um monte de coisa, mas ali elas ainda não recebeu a salvação. É o que a palavra diz, meu irmão. São pessoas religiosas. Então, isso nós podemos caracterizar num auto-ilusão religiosa. Pessoas que frequentam a igreja, pessoas que estão na igreja, mas ainda não recebeu a salvação, não foi regenerado, não mudou ainda o seu caráter, até mesmo pode ter descido as águas, mas não creu no Senhor Jesus Cristo e não foi regenerado, não foi transformado. Amém? Então, essas pessoas, ela não foi ainda, o coração não foi transformado por Deus. O pecado ainda é amigo íntimo dessas tais pessoas, embora ela seja religiosa. É uma autoilusão religiosa. Então, imaginar que Deus está satisfeito com essa mera religiosidade, enquanto ainda vivemos em pecado, então, isso é errado. É assim que o pecado engana muitas pessoas hoje em dia. É assim que o pecado está enganando muita gente. Dentro das religiões. É uma auto-ilusão religiosa. É assim. E a Bíblia, sobre isso, adverte aqui na palavra de Paulo, do apóstolo Paulo. A palavra de Deus está advertindo. E sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Então, o juízo de Deus vai ser em cima da palavra, em cima da verdade. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é muito clara em dizer que toda a incredulidade contra Deus e a sua palavra é pecado. Que toda e qualquer mentira é pecado. E todo orgulho é pecado. Toda imoralidade e sensualidade é pecado. A palavra de Deus disse isso. Toda fornicação e adultério é pecado, mesmo que seja em pensamento. Então, até mesmo pensamento é pecado. O pecado, toda cobiça, inveja é pecado. Todo furto é pecado. Todo desprezo, maledilência contra o próximo é pecado. Todo ato de injustiça é pecado, toda idolatria, o uso de imagem na adoração como representação do que está no céu, um pecado horrível contra Deus. Deus não quer saber disso não, de adoração. E hoje em dia não é só os católicos que estão adorando também imagem de idolatria, os próprios crentes, os próprios religiosos que estão na igreja ali, eles estão fazendo ídolos para eles mesmos, como nessas grandes denominações, estão fazendo ídolos. Estão fazendo isso também, idolatria. Aí eles mesmos, como no começo da pregação aí, se vocês podem ouvir que eu citei aí, eles fazem o julgamento, mas eles mesmos estão fazendo a mesma coisa. Eles mesmos estão fazendo a mesma coisa. Amém, meus irmãos amados?
Então, assim todos nós somos pecadores aos olhos de Deus. Todos necessitamos do perdão da culpa, dos nossos muitos pecados e a salvação do juízo de Deus. A Bíblia, meus irmãos, nos ensina que a santidade de Deus, a justiça e a retidão é contrária ao pecado. E que ele manda que o pecado seja punido. Porque Deus é justo e ele vai julgar. Ele tem um juízo perfeito para todos nós. Em outro texto da Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 9, 27, nós lemos essas palavras sobre a ordenação que morremos uma vez só, vindo depois do juízo. Lá está escrito assim: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois do juízo. E esse dia do juízo de Deus, um dia de prestar contas a Deus. Quando a luz deste mundo se apagar para você e você for trazido à presença de Deus, meu irmão, ouve bem isso. Quando a luz deste mundo se apagar para você e você for trazido à presença de Deus, então você terá que prestar conta da tua vida ao Todo-Poderoso, o nosso Deus. Então, vamos vigiar. O Senhor Jesus Cristo disse que no grande dia do juízo, Deus dividirá a humanidade inteira em 2 grupos específicos. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Ele colocará as ovelhas da direita e os bodes à esquerda. Isso está na palavra de Deus. Amém? As ovelhas, o Senhor Jesus Cristo se refere àquelas pessoas que se converteram dos seus maus caminhos. Elas voltaram-se a Deus, arrependeram-se, confessaram os seus pecados. E eles cessaram a sua rebelião no seu coração contra as leis de Deus. São homens e mulheres que colocaram a sua fé inteiramente na pessoa e nos méritos do Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício lá na cruz. Amém? Então, os bodes, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, os bodes representam aqueles homens e aquelas mulheres que terminou o seu dia aqui na terra sem ter buscado o perdão dos seus pecados e a tua salvação. Eles viveram como pessoas religiosas apenas. É nisso que nós estamos falando. Eles viveram dentro de igreja também, meu irmão. Você está pensando que é só os não crentes que estão aí afora fazendo mal? Não, dentro da igreja também. Pessoas religiosas. Você acha que não tem bode dentro das igrejas? Mas tem. Pessoas religiosas. Pessoas que não foram convertidas em salva, mas está lá dentro da igreja. Está lá fazendo as coisas de Deus e tudo, mas nunca conheceu Deus no seu coração, nunca foi regenerada. Amém? Então, vamos nos policiar, vamos ver isso para que a gente possa estar levando a palavra de Deus, a verdade. A verdade é que está na Bíblia. Então, procura-se estudar a Bíblia, pegar a sua Bíblia, ler, porque a Bíblia está toda a verdade. Amém? Então, essas pessoas não foram verdadeiramente convertidas, nem foram salvas. E nessa condição, termina os seus dias e vai prestar conta com Deus. São bodes. Infelizmente, eu tenho que falar isso, meu irmão. A verdade, são bodes. Pessoas que estão dentro de uma religião, mas não são convertidas. Não recebeu o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. Em que grupo você encontrará naquele dia, quando for prestar conta a Deus? Quando a luz deste mundo acabar para você? Que grupo você se encontra? Nos bodes ou nas ovelhas? Isso é para a sua meditação. Para você meditar hoje. Você pode saber ainda hoje se você foi salvo ou não. Como, Joaquim, como você já se dobrou o seu joelho hoje diante de Cristo? Já se arrependeu dos seus pecados? Confessando os seus pecados?
Quando você levantou hoje, você ajoelhou diante de Deus? Você dobrou os seus pecados? Porque o arrependimento, meu irmão, não é só ali quando você se converte. O arrependimento é contínuo. O arrependimento é continuamente. Durante o dia, você pega, porque a palavra de Deus, Romanos 3:23 diz: todos nós somos pecadores. Estamos destituídos da glória de Deus. Então, nós pecamos a cada momento, mas nós temos que ter o arrependimento contínuo, a cada momento o arrependimento, para que nós possamos prosseguir. Então, se você fez isso, então você pode saber ainda hoje se você é salvo ou não, se você está salvo ou não. Você já clamou, você já rogou por Deus, já rogou por Jesus Cristo e por vida e perdão? Então, não é questão de ser religioso e ter uma fé, mas de ser convertido. Então, não é a questão de você estar dentro da igreja, de você ser uma pessoa religiosa, mas é a questão de você ter fé, que a salvação vem pela fé. Amém? Então, a Bíblia, ela nos chama para a gente nascer de novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Novas pessoas em Cristo Jesus, nova vida. Então, essa experiência é uma experiência maravilhosa. Ela acontece num homem, numa mulher, quando recebe o perdão dos seus pecados. A paz de Deus no seu coração, um novo caráter, junto com a certeza da salvação. Se você tem a certeza da sua salvação, você tem a certeza? Então, é necessário buscar o Senhor Jesus Cristo e a salvação. Você busca assim como você está, sem tentar primeiro se converter, porque ele salva os pecadores. Então não adianta você querer ser santo antes de você, na verdade, se converter. Antes de você ser salvo, você querer ser santo. É o que acontece com muitos religiosos, que tem uma falsa conversão. A falsa conversão é o quê? Vai numa religião, diante de um pastor, de um líder, e levanta sua mão, confessa ali da boca para fora, do coração para fora, mas verdadeiramente, dentro do seu coração, você não creu. Você não aceitou o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele ofereceu a Deus duas coisas. Primeiro, ele ofereceu uma vida perfeita no lugar de pessoas imperfeitas. Está entendendo, meu irmão? O Senhor Jesus Cristo, ele veio na terra e ele ofereceu a Deus Pai duas coisas. Primeiro, ele ofereceu uma vida perfeita, mas no lugar de pessoas imperfeitas, que é eu e você. Está entendendo, meu irmão? Glórias a Deus. Como um homem, ele viveu e cumpriu toda a lei de Deus, sem jamais quebrar nenhuma lei. Esse foi o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E assim, ele pode agora representar homens e mulheres pecadores diante de Deus. Ele está te representando lá, meu irmão, diante do Senhor Jesus. Ele está nos representando. Amém? Ele está agora lá, intercedendo por você. Ele é o nosso advogado. A palavra de Deus diz que ele é o nosso advogado fiel. Amém? Então eu lhe peço aí, vai compartilhando a palavra de Deus para que possa chegar. A Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? E pela misericórdia de Deus, eu estou aqui com a Bíblia aberta. Eu estou aqui diante de Deus. Eu tenho temor a Deus de levar coisas erradas, de passar coisas erradas. Então, eu tenho a convicção que o que eu estou pregando aqui é a verdade, é a palavra de Deus. Está aqui no livro de Romanos, capítulo 2. Vocês podem pegar a sua Bíblia e conferir. E a segunda coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui na terra, a segunda coisa, ele veio voluntariamente, se entregou para morrer voluntariamente. E ali na cruz, ele derramou o seu sangue precioso e sem pecado como um sacrifício no lugar de nós pecadores. Ele sofreu e pagou o terrível preço da punição
que pecadores merecem. Então, meus irmãos, ele veio voluntariamente, o nosso Senhor Jesus. Ele se entregou para morrer. E ali na cruz ele derramou o seu sangue precioso, sem mácula, sem pecado, sem nada. Ele derramou para um sacrifício perfeito para nós, pecadores. Então cabe a nós se converter verdadeiramente. Amém? Buscar o Senhor verdadeiramente. Não no meio de religiões, mas sim dentro do seu coração, se aceitar o Senhor Jesus. Então, ele suportou isso no lugar daqueles que ele veio salvar, suas ovelhas. Por eles, no lugar deles, somente. Esse foi um sacrifício. Esse foi um sacrifício, um preço pago que Deus aceitou como um preço de resgate. Deus aceitou o sacrifício de Jesus como um resgate. O resgate de pecadores, pago por Jesus. Então, meus irmãos, assim, pelos méritos de Jesus oferecido a Deus Pai, vida perfeita no lugar de pecadores, e a punição sofrida no lugar de pecadores, no lugar de nós, pecadores, Jesus adquiriu o direito de salvar pecadores. Ele tem o direito de salvar nós, pecadores. Ele ressuscitou e não está mais pregando em uma cruz. E agora, pelo seu evangelho, programado em toda parte, por isso que eu lhe peço para compartilhar, porque é pelo evangelho que é pregado a palavra de Deus. Então, pelo evangelho programado em toda parte, em todo o mundo, em todos os confins da terra, o teu nome é pregado. Ele chama pessoas necessitadas a viver a ele mesmo. Viver a religião que ele está chamando? Não. Ele está chamando o quê? Para viver ele mesmo, para viver o Senhor Jesus crucificado. Ele não está chamando você para viver dentro de uma religião. Ele está chamando para você viver crucificado. Amém? Então, ele chama pessoas necessitadas, ele não chama você que está bem, ele chama pessoas necessitadas, pessoas que necessitam, que está sofrendo, que o pecado ali está jogado na lama. Ele está convidando você para se arrepender verdadeiramente, para buscar verdadeiramente. Amém? O apóstolo Paulo, ele escreve então essas palavras de grande advertência, que está lá no livro de Romanos capítulo 2. Mas segundo a tua dureza do coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. Romanos 2, 5, que diz, mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesoura ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então aqui de novo Paulo está falando o dia do juízo de Deus e também o dia da ira de Deus, que é para aqueles que rejeitam o convite da salvação, que estão sendo enganados dentro da religião. Como já diz aqui, é uma autoilusão. Está dentro de uma religião e não ter o Salvador da nossa vida, que é o Senhor Jesus crucificado na cruz. Então, naquele dia do juízo, se você tiver terminado os seus dias nessa vida, sem o perdão e sem a reconciliação com Deus, você está perdido, meu irmão. Se naquele dia você tiver terminado os seus dias sem o perdão e sem a reconciliação de Deus, por meio, às vezes você está dentro de uma religião, você acha que está sendo perdoado, mas não está, porque tem que ser pelo meio do Senhor Jesus. Se você não tiver recebido o perdão por meio do Senhor Jesus, Deus irá te julgar com ira. Não de um modo neutro e passivo, mas como um pecador, um inimigo que deve ser julgado. Porque você pisou nas leis de Deus. Você desprezou o sangue do seu filho derramado na cruz, preferindo seguir uma rebelião.
desobedeceu todos os comandos de se arrepender-se e voltar ao Senhor Jesus. Então você vai ser julgado segundo isso, segundo a ira de Deus. Você vai ser julgado segundo o que você fez de errado. Você às vezes está numa religião, mas não recebeu ainda o perdão do Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado na cruz pelo seu perdão. Você radicalizou o perdão oferecido, o convite da vida eterna. Então, convicto, você se sentirá fraco pelo peso da culpa. E em silêncio, enquanto todos os teus pecados foram lidos publicamente, isso é o juízo de Deus, meu irmão. Preste bem atenção. Enquanto os seus pecados for ler ali diante de Deus, lido publicamente, você ouvirá a sentença eterna do Senhor Jesus Cristo, que dirá a você: se você não veio a Ele em vida, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Está lá em Mateus 25, 41. Depois você olha, pega a Bíblia e dá uma olhada. Que dia terrível vai ser esse, meu irmão? Eu não quero isso para nenhum irmão meu. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, esse áudio, aqui no Facebook, transmitindo. Eu peço você que compartilhe, para que você se arrepende antes, que pessoas que estão enganadas pela religião, pessoas que estão aí achando que está salva, mas não está, que venha se converter verdadeiramente, que venha regenerar. É uma transformação. Lembra da borboleta e o casulo? É aquilo. O casulo se torna borboleta. A coisa linda, se transforma. É outra situação. A mesma coisa acontece com nós seres humanos. Quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo, que a gente desce nas águas, a gente regenera. É nova pessoa. É coisa nova. Amém, meus irmãos? É isso. Então, é essa a verdadeira conversão. É nesse ponto que eu estou tocando. Um ponto que dá para você ver, está escarnecido dentro das religiões, dentro das igrejas. Pessoas que estão todo dia nas igrejas, pessoas que estão ali numa religião, mas não são convertidas verdadeiramente. Não tem o coração voltado para Jesus. Não tem um arrependimento contínuo a cada momento. Não, antes se está ali nas religiões, nas igrejas. Por quê? Porque ele convém. Faz campanha através de prosperidade, de dinheiro, de carro, de emprego. Mas não vai ali procurar salvação, não vai ali se converter, não está nem aí para se converter verdadeiramente. Para eles, acham que estão convertidos, que estão salvos, mas não estão. E, infelizmente, eu tenho que falar isso. Amém? Então, não feche os teus ouvidos para a mensagem da Bíblia, meu irmão. A Bíblia, ela está hoje nos quatro cantos do mundo, em celular, em mídia de celular, em aplicativo, a própria Bíblia imprimida, tem para todo canto. Hoje é fácil você encontrar uma Bíblia. Então, meus irmãos, faça isso, leia a palavra de Deus. O tempo está chegando, a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. Qualquer momento, Deus pode tirar a tua igreja da terra e você vai ficar aí mais 7 anos de tribulação e depois ainda passar pelo juiz de Deus e você ouvir ele dizer para você: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Que dia terrível vai ser esse, meu irmão? Então hoje eu estou chamando você para o arrependimento, para buscar o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. Não feche os teus ouvidos para a mensagem da Bíblia e não suprima a sua consciência quanto aos teus próprios pecados. Ouça essas palavras do Senhor Jesus que disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. João 6,37. Ele está dizendo: aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então, se você for ao Senhor Jesus Cristo, ele não vai te lançar fora. Ele vai te acolher. Ele vai te perdoar os seus pecados. Enquanto há tempo, arrependa-se diante de Deus. Confesse a Ele os teus pecados. E ao fazer isso, com toda a sua fé, nos méritos do Senhor Jesus Cristo, não nos seus méritos,
nos méritos do Senhor Jesus Cristo, entregando a tua vida e clamando por perdão e clamando por salvação, assim você será salvo. Isso é continuamente. Isso é todo dia, quando você levantar, quando você sair para trabalhar, quando você sair para passear, é clamar pelo perdão de Deus. Amém, meus irmãos? Então, tendo nascido de novo, tendo se convertido verdadeiramente, você está pronto. Você estará pronto para prestar conta com Deus. Você vai chegar diante de Deus de cabeça erguida. Você vai chegar diante de Deus lindo, bonito, sem mancha nenhuma. Amém? Então, é nisso que a palavra de Deus nos diz. Amém? Então, fique com essas palavras, meus irmãos. A palavra de Deus diz, né? Como eu acabei de falar, que Jesus disse: aquele que vier a mim, jamais eu lançarei fora. Amém? Compartilha esse vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo aí. Os últimos que entraram aí, a Tatiane, o José Miranda, José Jacó, grande cobrador aí, trabalhei com ele aí na Tupi, a Rita de Cássia, lá de Santa Helena de Minas. Obrigado aí pelo ouvir a palavra de Deus. Compartilha esse áudio e que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz e graça, irmãos amados em Cristo Jesus. Eu sou o Joaquim Lopes, aqui do canal Cristo Reina. Hoje nós vamos falar sobre a verdadeira e completa mensagem da graça. Muitos estão bem empolgados com a graça do nosso Senhor Jesus. Isto é, muito bem compreensível. Mas existem muitos ajustes a ser feito. E é isso que nós vamos tratar aqui nessa mensagem hoje. Antes da mensagem, eu gostaria de lhe pedir a colaboração de você se inscrever no nosso canal, acionar as notificações para que cada vídeo novo possa chegar até você. E também, se gostar, deixa o seu like para que o YouTube possa indicar o nosso canal a mais e mais pessoas. Assim, estaremos transmitindo a verdadeira mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho. Paz e graça a todos. Vamos para o vídeo. Pois bem, meus amados, a verdadeira e completa mensagem da graça de Deus. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, muitos estão bem empolgados com a salvação pela graça. E isto é muito bom e verdadeiro. Mas existe muitos ajustes a serem feitos, muitos pontos a ser trabalhado. Amém? O verdadeiro evangelho da graça, ele é completo. Não sendo somente o que a gente não precisa mais fazer. Como, por exemplo, dar o dízimo, templos, líderes, sacrifício. Quando se ouve essas verdades, em um primeiro momento, isto é muito bom. Nossa, agora estou livre. Mas não é bem assim, meu irmão. Como muitas pessoas vêm descobrindo esta verdade, acaba acreditando que não precisa mais a fazer nada na doutrina da graça. E essas pessoas
passa a viver uma espécie de evangelho vazio. Essas pessoas não lêem mais a Bíblia, não oram mais, não se reúne como igreja. É diferente de você fazer parte de uma igreja ou se reunir como igreja de Cristo. Amém? Porque essas pessoas, ela se acha individualmente que são igreja e não são. A igreja somos nós agrupados, juntos. Amém? Então essas pessoas, elas acham que não precisa mais ajudar o próximo. Elas pensam que não deve mais sujeitar ao próximo. Amém? Tá entendendo, meu irmão? Como funciona? Como o inimigo trabalha para distorcer a verdade? Então, essas pessoas, elas criam uma espécie de individualismo, confundindo todo o evangelho. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13 e 15 ao 15, diz assim: não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade, mas não use essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entenderem, pois assim acabarão destruindo-a. Em vez disso, use a liberdade para servir o próximo com amor. É assim que vocês serão cada vez mais livres, pois o ensino da palavra de Deus resume-se numa única frase: ame o próximo como a você mesmo. Isto é que é liberdade. Se vocês fizerem como cães e gatos, vão acabar se destruindo. Querem perder essa preciosa liberdade? Então, meus irmãos, muitos dizem que viver a graça é servir em espírito, com a mente. Sim, de fato é isso. No livro de João, capítulo 4, versículo 24, diz o seguinte: Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Mas, contudo, devemos entender, diante da verdade de Deus, o que é viver em espírito. Então, muitos dizem: quer dizer que basta apenas eu pensar em Deus, que já estou vivendo em espírito e servindo, que sou filho, que posso fazer o que quiser, que não tem problema, que sirvo a Deus em espírito? São esses pensamentos que muitos não entendem a doutrina da graça. Então, é esta mudança que está faltando na igreja. Está faltando o amadurecer. São muitas coisas pela metade, querendo induzir a algo, como se fosse o que convém para agradar os homens. E isto, meu irmão, não está correto. Amém? 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 11 ao 13, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. Então, meus amados, entendendo que
não precisamos mais viver os rudimentos da lei, é muito bom. Porém, existe as responsabilidades de cada nós cristão. Como viver como igreja e guiado pelo Espírito Santo é viver uma vida espiritual dedicada a Deus, servindo e amando os nossos próximos. Amém? No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 32, nos mostra como é viver a graça de Deus. Vamos para o texto. Efésios 4, versículo 17 ao 32, diz assim: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como esta a verdade em Jesus, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vós renoveis no espírito da vossa mente, e vós revistais do novo homem, que segundo a Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixais a mentira e falais a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for de boa para promover a edificação, para que, de graça, aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda a malícia seja tirada dentre vós. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Então, aqui está o modo de todo cristão viver. Aqui essa palavra está dizendo como a gente deve comportar na graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, meus amados, viver na graça, na verdadeira graça de Deus, ela produzirá a nós uma vida transformada em ações, não apenas em palavras. As atitudes elas serão compatíveis com as que Cristo fez por nós. Amém? A graça não nos deixa permanecer no pecado. Isso é fato. A graça de Deus, ela nos limpa do pecado. Então, ela nos livra de todo esse pecado do mundo. Amém? Você pode ver mais lá no livro de Romanos, capítulo 6. E também em Romanos, capítulo 12. No livro de Colossenses, capítulo 4, 5 ao 6, diz assim, ó: andai em sabedoria, para que com os que estão de fora
usando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Está aí. A palavra de Deus te ensinando a ter temperança, a saber lidar, para que você não caia da graça. Podemos ver no livro de Atos, capítulo 9, que após Paulo ter recebido a graça, ele teve a sua vida transformada. E a partir daí, ele se entregou completamente ao evangelho da verdade. Então, veja que mesmo deixando de viver a religião que Paulo vivia, ele se esforçava ainda mais pela verdade. Orava, pregava, não deixava de se reunir como igreja. Pensava no próximo, ajudava, servia, cuidava das pessoas. Você pode ver isso lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 16 ao 33. Também em Filipenses, capítulo 3, versículo 1 ao 21. Isso é só ver o exemplo dos cristãos que viviam na graça, na igreja primitiva, ali quando começou a igreja primitiva. Eram pessoas livres, não presas como nós vemos hoje em religiões, pessoas com a mente totalmente presa naquele sacrifício, naquele que os líderes passam para todos eles. Essas pessoas do começo da igreja primitiva eram pessoas dedicadas ao reino de Deus. Eles entendiam a seriedade da palavra de Deus. Amém? Em 1 Timóteo, diz assim: peleja a boa peleja pela fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus, de todas as coisas vividas, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão. Exorto-te a que guardes este mandamento sem mácula e irrepreensível, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem poder ver, nem pode ver, ao qual seja honra e poder eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam ativos, nem ponha a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para que delas gozamos. 1 Timóteo, capítulo 6, 12. Amém? Então, meus irmãos, podemos ver que na igreja nós temos que estar junto e não separado. Vejamos em Romanos, capítulo 12. Pois assim como um corpo temos muito membro, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecias, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. O que exalta, use esse dom para exaltar. O que reparte, faça-o com liberdade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. O amor, o fervor, a humildade, a beneficência, que o amor seja não fingido. Aborrecei o mal,
Apregai-vos o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vangorosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo o Senhor, alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverais na oração, acude aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade, abençoai-vos aos outros que vos perseguem, abençoai-vos os que não amaldiçoais e não amaldiçoais, alegrai-vos com o que se alegra, chorais com os que choram, sede unânime entre vós, não ambiciones coisas altivas, mas acomodai-vos com humildade, não sejais sábios aos vossos olhos, a ninguém tornais mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe o que comer. Se tiver sede, dá-lhe o que beber, porque fazendo isso, amontarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, meus irmãos, nós não vemos isso nas denominações hoje. Nós vemos nas denominações são vingança. São crentes procurando vingança contra o seu irmão. E aqui a palavra diz que não, nós temos que orar pelos nossos inimigos, que nós temos que fazer o bem. Amém? Então, meus irmãos amados, ser crente é viver em luta. A palavra de Deus diz que a mesma luta que Paulo e a igreja tiveram ali no começo, nós também iremos enfrentar. Filipenses capítulo 1, versículo 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, agora ouvis que está em mim. Se antes éramos dedicados aos desejos da carne e ao sistema religioso, hoje muito mais devemos nos entregar à verdadeira graça de Deus, meus irmãos. Então, como o próprio apóstolo Paulo diz para nós, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Está lá em Timóteos capítulo 4, versículo 7. Então é isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que pensar todo dia. Viver a graça de Deus. Amém? Então, Colossenses capítulo 1, 25 diz assim: e Deus me escolheu para ser servo da igreja. Ele me deu a missão que devo cumprir em favor de vocês. E essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. E essa mensagem é o que eu acabei de anunciar aqui, a verdadeira graça de Deus. Paz e graça a todos. Fique com Deus. Fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz e graça, irmãos amados em Cristo Jesus. Vamos falar um pouquinho hoje, meditar na Bíblia, onde vamos falar dos fortes e dos fracos da fé. A pessoa emotiva é fraca, porque ela é indefinida nas suas decisões, ela é indefinida na fé, é escravo da opinião alheia. Isso tem feito muito infeliz, mesmo crendo em Deus. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, nos diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que se não vê,
porque as que se vê são temporais, e as que se não vê são eternas. É isso aí que o apóstolo Paulo está nos dizendo, para a gente atentar para as coisas que a gente não se vê, que são eternas. Então, meu irmão, a pessoa que é nascido do Espírito é Espírito, vivencia uma fé racional, dispensa visões, dispensa sentimentos e dispensa emoções. A pessoa, ela crê para ver e jamais precisa ver para crer. Então, meu irmão, para o mundo hoje isso é loucura. Certamente para este mundo hoje, o mundo secular, não para o mundo da fé, não para o mundo daquele que é nascido de Deus, que é da fé, que tem o reino do Espírito de Deus. Então, meu irmão, no livro de João, capítulo 3, versículo 3, a palavra nos diz que só o nascido de novo pode ver o reino do Espírito de Deus. Então, meu irmão, no versículo 5 também nos diz: só o nascido da água e do Espírito entra no reino do Espírito de Deus. Então, meu irmão, só os nascidos de Deus está apto para vencer a guerra da salvação, porque ele usa uma fé sobrenatural. Meu irmão, já o nascido da emoção, nascido da carne, o homem natural, não tem Espírito Santo para discernir o mundo da fé, uma fé sobrenatural. Então, por conta disso, não tenha coragem de assumir compromisso sério com Deus, negar sua própria vontade, tomar a cruz e seguir. Então, meu irmão, antes é literalmente, como a gente pode dizer, covarde. O menor som das tambores de guerra foge. Quando a pessoa levantar a espada, ele já está correndo. É fraco. Então, meu irmão, e não tem coragem também para dizer não ao pecado, e enfrentar as tentações, enfrentar as injustiças diabólicas, a justiça do diabo. Então, a sua fé, ela é emotiva, se torna tímido diante das paredes do inimigo. Então, o mesmo não acontece com aquele que está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 3. O que é nascido do poder do reino do Espírito de Deus. Isso não acontece com ele. Porque o que é nascido de Deus, ele tem uma fé sólida, alicerçada, fundamentada na palavra divina. Não está nem aí a opinião alheia, não está nem aí pela opinião do povo. Então, meu irmão, se todos os abandonarem por causa da sua fé, ainda é que ele torna mais forte ainda. Então, quando todos abandonam ele por causa da fé dele, porque tem uma fé sobrenatural, as pessoas vão te abandonar, porque vão te falar, vão te achar de loucos, vão te achar de louco. Então, mesmo assim, ele é aí que se torna mais forte ainda. É mesmo assim que é ele que ele vai para frente, vai para cima, porque ele tem o Espírito de Deus, ele tem uma fé sobrenatural. Então, das fraquezas, ele tira força e se torna posse das suas promessas. Então, é isso que você tem que fazer, meu irmão. Você tem o Espírito de Deus. Então, é nas suas fraquezas que você vai se tornar forte. Então, meu irmão, um homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode estendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, meu irmão, isso é o versículo que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que diz assim, ó, vou ler novamente. Ora, o homem nascido natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-la,
porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, ele não aceita essa fé sobrenatural da pessoa que é nascido de Deus. Então, meu irmão, você é forte, você não é fraco, porque você é nascido de Deus, você é nascido do poder de Deus. Então, as pessoas alheias, elas não vão entender você, porque você é nascido de Deus, você é diferente. Aqui no versículo do 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, está dizendo que o homem natural não aceita isso. Então, meu irmão, você é forte, você não é fraco. Não vai por opinião alheias. Vai pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus está te chamando para ser forte. Forte numa fé sobrenatural. Então, meu irmão, fique com essas palavras. Fique com esse versículo aí. João 3,3. O nascido de novo pode ver o reino do Espírito de Deus. E no versículo 5 diz: só o nascido da água e do Espírito entra no reino do Espírito de Deus. Então, meu irmão, fique com essas palavras, fique com Deus. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada aí nas redes sociais, se inscreve no meu canal. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Paz e graça, irmãos amados em Cristo Jesus. Mais um vídeo aí, meditando na palavra do Senhor. E o assunto hoje, o título hoje é o seguinte: por que muitos não recebem o Espírito Santo? Amém? Então, vamos meditar nesta pergunta: por que muitos não recebem o Espírito Santo? Irmãos, no livro de Lucas, capítulo 24, o versículo é o 49, diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Irmãos amados, em Cristo Jesus, aqui está a resposta do porquê muitos não recebem o batismo com o Espírito Santo da promessa. Primeiro, Jesus deixou para os discípulos sua herança. Contudo, a posse dessa herança, ela exigiria, e exige para nós hoje, esperar em Jerusalém. O que é esperar em Jerusalém? O que significa? Significa você crer na promessa, mesmo em meio às perseguições. Naquela época já existia, e hoje, para o cristão verdadeiro, ainda existe esta perseguição. Meu irmão, não existe uma vida em Cristo Jesus sem perseguição. Não existe a vida em Cristo Jesus sem você carregar a cruz. Não existe você ser cristão, você ser um verdadeiro cristão e viver na bonança, viver no mundo. Não existe. Para seguir Cristo, começou desde a igreja primitiva e até hoje. O verdadeiro seguidor de Cristo sempre vai ter perseguição sobre ele. Sim, ele vai vencer uma por uma. Se ele é crente verdadeiro, ele vai perseverar, vai manter firme na aflição, na bênção e vai herdar o reino do céu. Amém? Então, irmãos, esperar em Jerusalém significa crer na promessa. E crer nas promessas, você vai ter esperança e vai vencer as perseguições. Isso quer dizer que se quisermos herdar esta herança do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo dentro da gente, o Espírito Santo da gente, a gente temos que passar
por essas perseguições e não fugir delas. E além disso, a gente temos que esquecer a necessidade momentânea e não passar em mais nada a não ser o recebimento dessa herança. Então, você não tem que pensar em mais nada, você só tem que pensar em receber o Espírito Santo, que a partir do momento que você receber, você vai ser conduzido por ele. Então, se você está em Jerusalém, se você está esperando essa promessa, pede a Deus e continue esperando e tenha fé que você vai receber, porque a partir do momento que você receber o Espírito Santo dentro de você, você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Nós poderíamos esperar essa promessa dentro das nossas casas, longe de Jerusalém, mas não foi isso que o Senhor quis. O Senhor fez questão de recompensar-nos justamente no meio do calor da perseguição. Foi assim no começo da igreja primitiva e é assim até hoje, meu irmão. Não existe vida fácil você seguir Senhor Jesus. Existe sim vitória, mas não é fácil. Você vai ter que perseverar. Você vai ter que perseverar em oração e buscar principalmente a palavra de Deus, a verdade que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Amém? Então, a parte do fiel esperar em Jerusalém e manter essa expectativa do recebimento dessa promessa, a parte importante é a fé, é você tendo fé. Você tendo fé, você vai receber a promessa do Espírito Santo. Amém? Então, por conta disso, a gente pode e deve cobrar de Deus, porque é uma promessa, Ele prometeu. Então, se Ele prometeu, você deve cobrar. Mas você tem que ter fé, porque Ele vai te dar, mas é preciso que você tenha fé para receber esta promessa. Amém? A parte do Senhor é cumprir o que há de vir sobre nós, para a gente servir de testemunha. Então, a gente poderia dizer: Senhor, eu fiz a minha parte, mas o Senhor ainda não fez a sua. Negativo. Para você fazer isso, você tem que se perguntar primeiro: há fé em mim para receber a promessa do Espírito Santo? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, diz assim: e, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Amém? E também no livro de Atos, no versículo 8, também diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vós me eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, meu irmão, a pergunta é: por que muitos não recebem o Espírito Santo? E a resposta é: você está em Jerusalém? Você está esperando? Você está esperando, preparado para receber? Porque a promessa já foi feita por Deus. Então, cabe a você ter fé e pedir a Deus. Pedir a Deus essa promessa que Ele prometeu. Ficar em Jerusalém, que eu revesti com a promessa do Espírito Santo. Então, se você não sente o Espírito Santo dentro de você, se você não tem a certeza da sua salvação, que é uma das certezas que você tem o Espírito Santo, então continua em Jerusalém. Mas não continua ali parado, continua ali em oração, buscando a palavra e pedindo Deus para te revestir com o Espírito Santo. Amém? Fique com essas palavras e que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Amém? Compartilhe esse vídeo se você gostou, para que alcance muitas pessoas, para que elas vão na Bíblia
buscar a palavra da verdade, a palavra de Deus. Amém?